Questão 32 da minha prova da FAPEC para técnico administrativo em educação da UFMS. Vamos lá. Um triângulo tem lados de medidas iguais a 7, 8 e 9 centímetros. Sendo assim, a área do círculo a ele circunscrito em centímetros quadrados mede. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver aqui nessa questão. A gente tem que entender o que é um círculo circunscrito ao triângulo. Então, eu vou desenhar dois casos, tá? Primeiro um triângulo dentro de um círculo, né? E depois um círculo dentro de um triângulo. A palavra inscrito significa dentro. Então aqui a gente tem um triângulo dentro de um círculo, ou seja, um triângulo inscrito ao círculo. Eu estou simplificando, a ideia de inscrito é os vértices, esses pontos, eles têm que tangenciar as formas, tá? Tem que encostar só num ponto. Aqui, por outro lado, a gente tem um triângulo fora da circunferência ou do círculo. Vamos falar da circunferência, certo? Porque ele é inscrito ou circunscrito à circunferência, que é só esse anel aqui, ó, de fora. Beleza. Então, o triângulo está fora da circunferência, o triângulo está circunscrito à circunferência. Agora, preste atenção. Nesse primeiro caso aqui, o que está acontecendo é que a circunferência está fora do triângulo, certo? Ou seja, a circunferência está circunscrita ao triângulo. E aqui nesse outro caso, a circunferência está dentro do triângulo. Então, a circunferência está inscrita no triângulo. Por que você está falando tudo isso? Por causa do enunciado aqui. E eu acredito que muita gente pode ter acabado começando a resolver o exercício errado por causa disso. Aqui está escrito o quê? É a área do círculo a ele circunscrito. A ele quem? Ao triângulo. Círculo circunscrito ao triângulo. Então, é o círculo circunscrito ao triângulo, ou seja, é esse caso aqui. Não é esse aqui, tá? Então, beleza. Então, só para começar. A circunferência está fora, né? Não dentro. Bom, vamos para a próxima etapa. Eu vou mostrar primeiro o jeito que eu resolvi na prova. Vou mostrar primeiro o jeito que eu resolvi na prova. Porque na prova a gente não tem tempo, às vezes. Eu sou um cara que não decora coisa, então eu tenho que deduzir muita coisa. E aí eu percebi assim que existia a chance de resolver de um jeito um pouco diferente da resolução exata, direta, e deu certo. E depois eu vou mostrar o jeito padrão de resolver exercícios, né, digamos assim. Então vamos lá. A primeira forma que eu vou mostrar para vocês é a forma que eu usei para resolver. Eu pensei assim, ó, tem um triângulo 7, 8, 9. Certo? Vou desenhar dentro aqui para... Esse triângulo, ele com certeza é menor do que um... Eu não lembro, tipo, eu não lembrava como é que eu conseguia calcular a área da circunferência externa a esse cara, entendeu? Eu não lembrava como que eu ia fazer para calcular. Eu falei, pô, será que eu posso? Eu não consigo calcular isso, mas será que eu consigo calcular casos próximos que me ajudem? Aí eu pensei assim, pô, vamos pensar no negócio mais simples possível. E se eu fizer um triângulo 999, que é o equilátero? E aí eu fizer uma circunferência aqui nele. Será que eu consigo calcular esse cara? Porque eu sei uma coisa, o triângulo 999 é maior do que esse aqui, 789, né? Com certeza ele é maior, porque ele tem dois lados maiores, né? E o outro igual. Então a circunferência vai ser maior. Beleza. Eu pensei, pô, esse triângulo com certeza ele é maior do que o 777, certo? Aí eu pensei assim, pô, essa área aí tem que estar entre a área dos dois aqui, né? Aí eu falei assim, pô, dependendo do caso, então, se eu encontrar a área desse círculo e a área desse círculo, às vezes eu consigo já limitar as respostas,
ou para chutar, ou às vezes até acertar a questão. Aí vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer aqui? A partir do lado do triângulo equilátero, que nesse caso aqui eu simplifiquei, só tem o lado é igual, né? Eu tenho que descobrir qual que é a área do círculo, né? Como que eu posso tentar descobrir isso? Tentando relacionar de alguma forma esse lado com o raio do círculo. Tem várias maneiras de fazer isso. Essa aqui é uma delas. Eu vou mostrar aqui embaixo. Vou mostrar aqui embaixo algumas, tá? Eu vou mostrar primeiro essa, que eu acabei de enxergar de novo, né? Na prova eu não fiz desse jeito. Mas eu vou mostrar desse jeito, porque eu acho ele mais elegante. Então vamos lá. Aqui a gente tem o centro, né? Eu sei que do centro até essa ponta vale raio. Eu sei que do centro até essa ponta vale raio. Eu sei que do centro até essa ponta vale raio. Eu sei que todos os lados aqui são iguais. E eu sei de outra coisa. Essa figura é toda simétrica. E eu sei que os lados aqui do nosso triângulo equilátero valem 60. Se isso aqui tem que ser metade, isso aqui tem que ser metade, isso aqui vale 30. Se eu desenhar uma altura aqui, essa altura tem que pegar na metade desse cara. Se esse cara vale um lado, esse pedacinho é metade do lado. Certo? E olha só, a gente tem um trianguinho aqui, ó. Certo? Esse lado é R, aqui é retângulo, e aí esse lado é L sobre 2. E aqui é a alturinha, né, que tá assim, ó. A alturinha. E esse ângulo é 30. Pergunta, eu tenho como relacionar o raio com o lado? Tenho. E eu sei que a área da circunferência é π vezes raio ao quadrado. Então, se eu tiver alguma forma de usar o lado para encontrar o raio, eu consigo encontrar a área da circunferência, certo? Porque o lado me dá o raio me dá πr quadrado é a área da circunferência. Então, esse é o mapa mental. Pô, eu quero com o lado do triângulo descobrir qual que é a área da circunferência. A área do círculo, desculpa. Então, aí essa é a ideia. Aqui eu achei uma forma de relacionar o raio com o lado. Então, com o lado eu vou conseguir achar o raio, com o raio eu acho a área do círculo. Beleza. Aqui a gente tem o cateto adjacente, o cateto colado, né? Esse é o oposto. O que não é oposto é adjacente, o cateto colado, né? O cateto colado. E aqui a gente tem a hipotenusa desse triângulo retângulo. Eu sei que, então eu estou procurando uma relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E eu sei que o cateto adjacente vale L sobre 2 e a hipotenusa vale raio. Quem é o cateto adjacente e a hipotenusa do ângulo? É o cosseno desse ângulo, certo? Aí vocês têm várias formas de lembrar aí, teriam que lembrar dessa informação. Eu não vou deduzir ela no caso, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Seno, cosseno. Então é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30. E isso tem que ser igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa, L sobre 2 sobre R. Vou deixar esse negócio deitado para ficar mais fácil. Vamos começar fazendo o seguinte, eu vou multiplicar por 2 ambos os lados da equação, de maneira que aqui cancela e aqui cancela. Eu vou multiplicar todos os lados por R, de maneira que aqui cancela. E agora eu quero isolar o R. Eu vou dividir aqui por raiz de 3 e aqui por raiz de 3, certo? Tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu faço do outro, para manter a igualdade. Então, o raio é igual a L raiz de 3. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero a fórmula do círculo, que é πr quadrado. Então, eu vou multiplicar, eu vou primeiro elevar tudo ao quadrado. Então, se eu elevar tudo ao quadrado de um lado e do outro, desse lado a gente tem L ao quadrado sobre raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. E do outro lado a gente vai ter r ao quadrado. Agora eu vou multiplicar os dois lados por π. Pronto, desse lado a gente tem a área do círculo. E desse lado a gente tem uma fórmula que usa o lado do nosso triângulo equilátero.
Então, a gente agora pode calcular a área desse círculo aqui e a área desse círculo e ver se a gente consegue tirar alguma coisa disso. Vamos lá. Se L for igual a 7, que é o do círculo menor, ou L igual a 9, né? São os dois casos que a gente quer calcular. Se L for 7, a área do círculo vai ser 7 ao quadrado, que é 49, sobre 3 vezes π. Se for 9, vai ser 9 vezes 9 sobre 3 vezes π, certo? 9 ao quadrado. Aí aqui, por que eu fiz 9 vezes 9? Porque 9 dividido por 3 dá 3 e 9 vezes 3 é 27. Então, presta atenção. A gente sabe que a área desse círculo tem que ser menor que 27π e maior do que 49 sobre 3π. 49 sobre 3 cabe uma vez, desce o 9, cabe 6 vezes, menos 18, sobra 1,3. Dizem. Tem que ser maior que 16,3π. Então, olha só, esse negócio tem que ser menor que 27. Então, não pode ser nada daqui. E tem que ser maior que 16. Então, não pode ser esse cara aqui. Sobra só a resposta. Prestou atenção? Então, esse foi o jeito que eu resolvi na prova. Só que, qual que é a diferença do que eu resolvi na prova para isso aqui? A forma de eu encontrar essa fórmula, essa relação entre a área, né? A gente acabou de encontrar a relação seguinte. A área vai ser igual a L ao quadrado vezes π sobre 3. Eu achei de outra forma, não achei dessa aqui. Olha só o que eu fiz, é um pouquinho mais complicado, menos elegante. Mas existem várias formas de você encontrar essa fórmula. Eu fiz ela assim, ó. Eu lembrei que isso aqui é o nosso diâmetro, tá? Então aqui é raio e aqui é raio. Eu lembrei que quando a gente tem se eu ligar essas duas pontas aqui, eu sei que esse triângulo grande ele tem que ser retângulo. Porque quando a gente tem um triângulo que pega aqui o diâmetro certinho, esse triângulo tem que... E ele tangencia aqui certinho, ele tem 90 graus em cima. Eu lembrei disso na hora. E eu sei que esse ângulo é de 30 graus, né? Porque isso aqui é tudo simétrico, isso aqui tem que ser certinho 30. Aí eu fiz com esse triângulo, tá vendo que isso aqui é lado? Aqui é 30. Então, novamente, a gente tem um triângulo parente daquele pequenininho, só que aqui, ó, né? Então, a gente tem 2R como hipotenusa e tem como cateto adjacente L. Só que presta atenção, nesse aqui a gente está fazendo pelo seno, né? A gente tem o cateto adjacente e a hipotenusa. O cateto adjacente sobre a hipotenusa é o seno do ângulo, né? E seno de 30 é meio. Opa! 1, 2, 3, 3, 2, 1. O que eu estou errando aqui? Eu estou errando alguma coisa. Esse cateto é adjacente. Isso é hipotenusa. Cateto adjacente. Hipotenusa é cosseno. É isso que eu estou errando. Eu falei que era diferente, né? Nada a ver. É igual. É o cosseno. E o cosseno de 30, 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz de 3 sobre 2. Aí a gente vai sair naquela mesma fórmula. Os dois cancelam aqui, eu divido tudo por raiz de 3, isolo R, vai ficar R igual a L sobre raiz de 3. E aí a gente vai fazer o procedimento e vai chegar nessa fórmula aqui, né? Beleza. Esse foi o jeito número 1 de resolver esse exercício, que é o jeito que eu fiz na prova. Deu certo. Agora eu vou mostrar o outro jeito, que é o jeito preciso de resolver o exercício, que envolve calcular a área de um triângulo pelo seno de um ângulo, de um dos ângulos, calcular a lei dos senos para um triângulo inscrito numa circunferência, ou uma circunferência circunscrita a um triângulo, e a fórmula de Heron, que é muito difícil de deduzir aqui para vocês, entendeu? Então eu vou pular, eu só vou usar a fórmula de Heron.
E é incrível, inclusive, a fórmula de Aaron. Aaron, se eu não me engano, foi um cara de 10 antes de Cristo ou depois de Cristo, um negócio assim. E ele deixou esse conhecimento. Só que ele fez um livro, se eu não me engano, que era de acumulado, de conhecimentos acumulados da época, né? Acredita-se que na época de Pitágoras já tinha o conhecimento dessa fórmula, ficou conhecida como fórmula de Aaron porque encontraram nos escritos do carro. Então vamos para essa segunda forma de resolver o exercício. Olha só, que é a fórmula direta, né, para resolver. Bom, o que que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo, bom, dentro de um círculo. E aí a única coisa que a gente sabe são os lados. Eu vou chamar os lados de A, B e C por enquanto. E a gente tem um raio aí desse círculo, né? E a gente quer saber a área desse círculo, né? Referente a essa circunferência circunscrita ao triângulo, né? Poxa, como é que a gente faz isso? Parece uma tarefa muito difícil. A primeira coisa que a gente tem que talvez tentar saber é relacionar é, o raio com os lados do triângulo. O raio com os lados, porque a única coisa que a gente tem são os lados. Como que a gente relaciona o raio com os lados? A gente vai fazer a lei dos senos. É assim que a gente consegue resolver esse exercício. Olha só, vou mostrar para vocês como encontrar a lei dos senos. Tá vendo que esse círculo está circunscrevendo o triângulo? Então, se eu pegar desse ponto aqui, que é o centro do círculo, e conectar certinho onde estão os vértices, esses caras valem raio, certo? Agora eu vou pegar, a partir desses caras, e traçar aqui, ó, 90 graus, tá? 90 graus. 90 graus. Vocês perceberam que esse triângulo aqui, ó, desse aqui, ó, nesse triângulo aqui, se aqui a gente tem raio, aqui a gente tem raio, aqui a gente tem uma coisa, esse ângulozinho tem que ser igual a esse ângulozinho. E aí, quando a gente traça aqui uma altura, esse pedaço tem que ser igual a esse pedaço. Se esse lado vale C, esse aqui é metade de C e esse aqui é metade de C, certo? Beleza. Agora eu vou usar uma outra coisa que é interessante aqui, também que tinha que saber, né? Que é o seguinte. Aqui está o centro do círculo. Aí eu vou pegar dois pontos aqui. Eu vou fazer um ângulo. Tá vendo esse ângulo? Agora eu vou pegar um ponto aqui, ó. Pode ser em qualquer ponto aqui da circunferência, tá? Isso que é o legal. E eu vou fazer assim, ó. Vou ligar. E aqui tem um ângulo. Aí você teria que lembrar de uma coisa legal. Se esse ângulo vale 10, esse aqui vale 20 graus, por exemplo. Ele é sempre o dobro, esse cara aqui. Se esse cara vale 90, esse cara vale 180. Quer um exemplo disso? Ó, por exemplo, lembra que eu falei que quando a gente tem um triângulo, que aqui é o diâmetro certinho, esse cara vale 90 graus? Ó, se esse cara vale 90, esse cara aqui tem que valer 180, entendeu? Ele é esse desenho quando esse ponto fica esticado, né? Por exemplo. Tá. Então a ideia é o seguinte: se esse ângulo vale beta, por exemplo, esse ângulo vale 2 beta, tá? Então vamos lá. A ideia é, a gente tem um ângulo aqui. Vamos chamar esse ângulo de beta. Eu sei que aqui a gente tem 2 beta, então, ó, porque tá vendo que esse cara tá pegando certinho nesses dois pontos e esse cara é o centro do círculo? Então aqui vale o dobro, certo? E tem outra coisa. Esse triângulo aqui não é igual a esse? Então, se isso aqui é 2 beta, esse cara aqui nesse caso tem que ser beta e esse aqui tem que ser beta, porque esse ângulo aqui é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Então, como a gente tem lado, ângulo, lado, a gente tem lado, ângulo, lado, ângulo, lado igual. A gente tem mais do que o suficiente. Então, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Então, se isso tudo vale 2 beta e esse ângulo é igual a esse tem que ser beta e esse tem que ser beta. Ué, por que que isso é importante?
Porque agora a gente vai conseguir relacionar o raio da nossa circunferência com um lado e um ângulo, o ângulo oposto a esse lado. Tá vendo? A gente está relacionando o lado C com o ângulo oposto ao C, que eu chamei de beta, e o raio da circunferência. Certo? Tá, essa é a lei dos senos. Então, o que vai sair daqui olhando para esse triângulo? Tá vendo beta? Esse aqui é o cateto oposto ao beta. Então, a gente tem cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Então, seno de beta é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o cateto oposto aqui? C sobre 2. Isso dividido por quem? Hipotenusa é o raio. Aí, só ajustando a equação aqui, vai ficar C sobre 2R. Tá, então eu já sei relacionar esse ângulo oposto com um lado e o raio. Mas o que a gente quer é a área do círculo, né? Calma que a gente já vai chegar lá. Calma que a gente já vai chegar lá. Beleza. Agora tem outra coisa que é interessante. Existe alguma forma de eu calcular a área do triângulo utilizando esse ângulo? Um ângulo qualquer, por exemplo, vamos pegar esse ângulo aqui de cima e chamar de beta, falar que esse lado é o A, esse lado é o B e esse lado é o C, ou seja, é o mesmo triângulo desse aqui. Tem alguma forma da gente calcular a área desse triângulo sem usar C, usando esse beta? E aí existe uma forma, né? Deixa eu ver se eu lembro como é que deduz, que às vezes eu esqueço. Lembrei. Ó, eu vou traçar aqui uma altura, tá? Então aqui faz 90 graus e aqui faz 90 graus. Olha só. E aqui é uma altura, certo? Eu sei que a altura vezes B sobre 2, ou seja, a altura vezes B sobre 2, é a área do triângulo. Beleza. Mas olha só que interessante. Você está vendo que aqui a gente tem um triângulo retângulo? E aqui a gente tem o cateto oposto e a hipotenusa do ângulo beta. Então, a gente tem aqui que o cateto oposto sobre a hipotenusa do ângulo beta, ou seja, cateto oposto, seno. Seno de beta é igual a quem? Cateto oposto é o H e a hipotenusa é A, certo? Então, a gente sabe que, invertendo isso aqui um pouco, H é igual a A vezes seno de beta. Agora, eu vou usar isso e substituir aqui. Eu sei que seno de beta vezes A vezes B dividido por 2 é igual à área do triângulo. Então, olha só, eu achei uma forma de calcular a área do triângulo com A, com B e com o beta, sem usar o C. Agora eu vou juntar essas duas coisas, eu vou tentar relacionar. Por quê? Porque eu queria uma forma de usar os lados do meu triângulo. Eu tinha que usar os lados do meu triângulo, lembra? Para achar a área do círculo. Qual que é a área do círculo? A área do círculo é igual a π vezes r quadrado. A gente sabe relacionar r com alguma coisa do triângulo a partir dessa fórmula. Ó. Dando uma invertida nela, vai ter r é igual a c dividido por 2 seno de beta, né? Só que aí, então, ó, a vezes c é igual a πr quadrado. E r é c sobre 2 seno de beta. Mas a gente não tem nenhum seno de beta. Então, a gente tem que achar uma fórmula que relaciona lados do triângulo, que é tudo que a gente tem, com o seno de beta. E a gente encontrou uma aqui. É igual a área do triângulo. Certo? Então, olha só. Seno de beta é igual a área do triângulo dividido por A vezes B vezes 2. Agora eu vou substituir isso aqui. Olha, vai ficar meio trambolhento. Espera aí. Raio é igual a C dividido por 2 vezes seno de beta. E seno de beta é a área do triângulo dividido por
Opa, desculpa, é 2 vezes a área do triângulo dividido por A vezes B. Aí, se a gente multiplicar aqui embaixo por A vezes B e em cima por A vezes B, esse A vezes B cancela, esse fica, então aqui fica A vezes B vezes C, ou seja, um lado vezes o outro, os lados multiplicados, e aqui fica a área do triângulo vezes 4. Certo? Algumas pessoas, muitas. Eu mesmo não sabia. Não são muitas, não. Poucas pessoas sabem dessa fórmula, né? Já de cabeça, ou lembram, ou já usaram, que é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo é igual a vezes B vezes C, os lados do triângulo multiplicados, dividido por 4 vezes a área do triângulo. Agora, o problema é o seguinte, como a gente calcula a área do triângulo tendo só os lados? Então, aí você tinha que lembrar da fórmula de Aaron. Como que é a fórmula de Aaron? Vamos supor que eu tenho um triângulo aqui. Deixa eu desenhar um triângulo mais... Só para deixar evidente que os lados são todos diferentes. A, B e C, né? O que é a fórmula de Aaron? A fórmula de Aaron diz que a área do triângulo ela é igual a raiz de semiperímetro menos A vezes semiperímetro menos B vezes semiperímetro menos C vezes semiperímetro. Ou seja, você pega o semiperímetro, você tira um lado, depois você tira o outro, depois você tira o outro, depois multiplica por ele. O que é semiperímetro? Perímetro é o semiperímetro, é metade do perímetro. E o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então é isso. Então olha só que louco. A gente tem aqui uma forma de calcular a área do triângulo usando só os lados, certo? Porque o semiperímetro é calculado só com os lados. Então aqui a gente tem um negócio que usa só os lados, só os lados, só os lados, só os lados, só os lados. E agora a gente tem uma forma de usar só os lados e só os lados para achar o raio. Então a gente consegue achar a área da circunferência a partir disso. Olha que exercício complicado de resolver do jeito que dá a resposta precisa. Então vamos lá. Nesse caso do nosso exercício, a gente pode falar que A é 7, B é 8 e C é 9, por exemplo. Quanto é o nosso semiperímetro? 7 mais 8 mais 9 é 24. Semiperímetro é perímetro sobre 2. Então, é 12. Qual vai ser a área do triângulo, então? Vai ser raiz de 12 menos 7 vezes 12 menos 8 vezes 12 menos 9 vezes 12, certo? Aí 12 menos 7 é 5, 4, 3 e aqui é 12. Eu vou deixar assim na raiz, tá? Então vamos por etapas. A gente calculou a área do triângulo. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar e já transformar isso numa fórmula da área do círculo, tá? Raio é igual a BC sobre 4AT. Se eu elevar tudo ao quadrado, raio ao quadrado é igual a ao quadrado vezes b ao quadrado vezes c ao quadrado dividido por 16 at ao quadrado, ou seja, área ao quadrado. Se eu multiplicar tudo por π, aqui fica πr quadrado e aqui π vezes esse trambolho. E πr quadrado é a área do círculo. Tá? Então, olha só. Aqui essa área ao quadrado, por que eu fiz isso? Porque aqui é raiz de um negócio ao quadrado. Então, eu sei que isso aqui é igual a π vezes 7 ao quadrado, 8 ao quadrado, 9 ao quadrado, dividido por 16, que é 4 vezes 4, vezes o quadrado dessa raiz quadrada, ou seja, só os números 5 vezes 4 vezes 3 vezes 12. Agora começa a simplificação. 9 é igual a 3. A quarta é 3 vezes 3, que é 9, vezes 3 vezes 3. 8 ao quadrado é 4 vezes 2 vezes 4 vezes 2. É 4 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então, aqui a gente corta 4 ao quadrado com 4 ao quadrado. 3
com 3 à quarta, fica 3 ao cubo. 2 ao quadrado é 4. E 12 é 4 vezes 3. Aí 3 corta com 3 ao cubo aqui em cima, ficou 3 ao quadrado. Olha que louco. 5 vezes 4 é 20. 3 ao quadrado é 9. 7 ao quadrado é 49. Agora tem uma maneira preguiçosinha de tentar achar uma resposta próxima e tem a de resolver certo. Olha só. Lembra que 20 é 5 vezes 4? Como que eu fiz a primeira vez que eu fiz o exercício? 49 não é aproximadamente 50? Então a gente pode falar que isso é aproximadamente 50 dividido por 5, que é 10, vezes 9 sobre 4. Então é 90 sobre 4. 90 dividido por 2 é 45. 45 por 2 é 22,5. Então isso tem que dar perto de 22,5 π. Então você já chegaria na resposta. Mas aí, vamos calcular, né? Vamos calcular. A gente tem aqui 5 vezes 4 é 20. E aqui em cima tem 49 vezes 9. 49 vezes 9, 81. 9 vezes 4, 36, mais 8, 44. 441. Agora tem um negócio interessante. Para dividir por 20, a gente divide por 20 é 2 vezes 10. Primeiro a gente divide por 2. 441 vai dar 22,05. E depois a gente divide por 10. 22,05 vezes π. Aí, vamos olhar lá na resposta. 22,05 π. Então, olha o mapa mental dessa questão. Vamos tentar dar uma organizada. Primeira coisa, a gente tem que saber, a gente tem que relacionar os lados do triângulo com a área da circunferência. Então, a primeira coisa que a gente tem que buscar é uma relação entre o raio da circunferência, porque a gente sabe, vamos lá, primeira coisa, a gente quer, vou colocar o mapa mental aqui do lado, a gente quer partir dos lados e chegar na área da circunferência. O que a gente sabe? A área da circunferência é πr². Então, se a gente tiver um raio, a gente acha a área da circunferência. Então, se a gente associar esses lados ao raio de alguma forma, a gente consegue chegar na área da circunferência depois. Qual é a forma da gente associar os lados com raio? Lei dos senos. Só que aí na lei dos senos aparece o seno de um dos ângulos do nosso triângulo. Como que a gente pode tirar esse seno dos ângulos? Usando alguma coisa que usa os lados e o seno. E o seno do ângulo. Aí a gente achou essa fórmula aqui, calcular a área do triângulo. Então a gente conseguiu cancelar as coisas para a gente chegar numa fórmula que parte dos lados e chega no raio. Só que essa fórmula ficou dependendo da área do triângulo. Então faltou a área do triângulo. Tem alguma forma da gente conseguir usar os lados para calcular a área do triângulo, para daí depois conseguir achar a relação com raio e calcular a área do círculo? Sim, é a fórmula de Aron, que é essa aqui. Então é isso. A gente, com a fórmula de Aron, essa forma de calcular a área do triângulo com o seno de um ângulo e a lei dos senos, consegue resolver esse exercício. Viu que negócio cabuloso, né? Se você quiser apoiar meu canal, você pode achar aí o meu Pix nos outros vídeos, né? Não está por aqui o Pix. Se você quiser aula particular, etc., pode entrar em contato comigo aí. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, fala aí no vídeo também. Se você quiser, teve algum problema com esse vídeo aí, né? Difícil a explicação, ou quer um negócio mais explanado, fala aí também para mim que eu vejo de refazer, tá? Beleza? Até mais.